Bom dia, sexto ano. Nós já estamos na nossa aula de número 22, né? A primeira aula é sempre atividade de correção. Hoje é dia 6 de julho, né? Já passamos da metade do ano. Não vamos desistir, não, que se a gente persistir, a gente consegue vencer. Então, vamos lá, ó, nas atividades de correção, que foi a aula do dia 24. Na aula do dia 24, o conteúdo apresentado para vocês foi de materiais naturais e de materiais sintéticos. E aí eu citei vários exemplos. Na letra A, eu estou pedindo exemplos de materiais naturais que ainda não foram manufaturados, que ainda não foram trabalhados, não foram modificados, estão na sua forma natural, do jeitinho que a gente pegou lá no meio ambiente. Então, o exemplo tá ali, ó, toras de madeira, rocha de granito, areia. E depois na letra B, eu pedi materiais naturais já manufaturados, então já trabalhados, já modificados. E aí o exemplo vem os móveis de madeira, as bancadas de granito, o vidro, né? A gente tira o silício lá da areia para poder fabricar o vidro. Depois, na questão número 2, eu propus que vocês assistissem um episódio de um desenho, né? E aí, lá no desenho, o episódio era sobre o plástico. E sobre o plástico, eu fiz alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, a partir de que material o plástico é feito? E alguns já sabiam e outros tiveram a oportunidade de aprender que o plástico é um derivado do petróleo, né? Assim como vários outros combustíveis também são derivados do petróleo. Eu pedi para que vocês respondessem o que significa nafta, né? Lá no vídeo aparece a palavra nafta. E a nafta é um derivado do petróleo que é utilizado como matéria-prima na indústria petroquímica. Então, é um dos derivados do petróleo, é a nafta. Na letra D, eu perguntei o que significa a palavra plástico, né? Então, plástico significa algo que é capaz de ser moldado, de ser modelado. E na letra E eu perguntei por que é importante reutilizar o plástico. O meio ambiente agradece porque o plástico demora em média 400 anos para ser decomposto. Então, se nós conseguimos reciclar, a gente então está reaproveitando aquele material e está deixando de colocar no ambiente algo que demoraria muitos anos para ser reciclado. Na número 4, eu pedi uma relação entre os materiais naturais e a alimentação saudável, né? Então, nós precisamos lembrar o quê? Quando o produto é industrializado, nele é adicionado conservante, às vezes na lavoura foram usados muitos agrotóxicos, muitos corantes. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, mais saudável será o nosso corpo, né? E, consequentemente, a nossa alimentação, a gente selecionando esses produtos que são livres desses defensivos agrícolas e comendo o alimento mais in natura, a gente vai ter uma vida mais longa. Dando sequência, eu dei uma sugestão de uma receitinha de bolo de banana, eu sempre faço aqui na minha casa, né? Ela não usa leite, não usa trigo, não usa glúten e fica bem saborosa. Quem tiver curiosidade, né, pode adaptar a receita na casa de vocês. Eu lavo bem a casca da banana, que ela é feita com a casca e tudo, né? Se alguém quiser colocar um pouquinho de açúcar mascavo, também pode colocar, um pouquinho de adoçante e fica bem bacana a receita do bolo de banana. Depois que vocês experimentarem, vocês me contam o que vocês acharam. E na aula número 21, né, as perguntas também ainda estavam relacionadas com a questão do uso de plantas, né, para tratamento de doenças e da automedicação. E aí eu pedi para que vocês citassem uma receitinha na primeira questão, para quem usa chá caseiro, né? Sempre tem uma receitinha. Então depois a gente vai compartilhar isso em sala de aula. Perguntei o que é automedicação, que é o fato da pessoa tomar o remédio por conta própria. Tô com uma dor de cabeça, ao invés de investigar por que tá sentindo a dor de cabeça, vai lá e fica tomando remédio. Então a gente precisa descobrir a causa, né? A dor de cabeça geralmente é o indicativo de alguma coisa que não tá bem no nosso corpo. Eu perguntei que informações são importantes a gente verificar na embalagem dos medicamentos. Então, no medicamento sempre aparece o número do lote, né, que diz quando que ele foi fabricado,
aí lá fala a data de fabricação e a data de vencimento. A gente precisa ter isso sempre, estar sempre atento com essas informações, até mesmo em relação aos outros produtos que a gente compra, para a gente poder estar consumindo alguma coisa de qualidade. Depois eu pedi para vocês pesquisarem, né, sobre como devem ser descartados os medicamentos vencidos. A resposta também é pessoal e nós também vamos partilhar em sala de aula, depois no retorno, presencialmente. E pedi para que vocês identificassem a diferença entre remédio e medicamento, né? Então, remédio a gente entende que são utilizados para curar, para aliviar qualquer dor, qualquer desconforto ou enfermidade. Quando nós falamos em medicamento, aí a gente já está falando de substâncias que são preparações da indústria farmacêutica, que são vendidas lá na farmácia, elaboradas nas farmácias de manipulação, e aí elas têm que seguir uma série de regras, né, técnicas e legais para que o produto seja comercializado. Depois das 6, eu estou querendo saber o seguinte, da classificação em relação aos materiais naturais e os materiais sintéticos, né? Então, como é que a gente pode classificar, então, esses produtos naturais? Então, são materiais naturais, os que têm origem na natureza, eles podem ser diretamente utilizados pelo homem, como a natureza oferece, né? Por exemplo, se eu pegar lá na natureza uma banana, eu posso simplesmente lavar, higienizar e consumir. Um produto sintético são materiais que são totalmente produzidos pelo homem em laboratório e não são extraídos diretamente na natureza. Por exemplo, o nylon, né? Que é um fio. Então, ele é um derivado do petróleo, então ele precisa ser confeccionado lá numa determinada indústria. Como é que a gente faz para diferenciar substância orgânica e substância inorgânica? Lá no vídeo, né, que eu propus que vocês assistissem, né, ele explica uma forma bem simplesinha de vocês identificarem, ó. Possui molécula cujo principal elemento químico é o carbono. Lembrando que ele citou que o carbono, geralmente, ele vem associado ao elemento químico hidrogênio. Já nas substâncias inorgânicas, o carbono não é o elemento principal. Ah, ele pode ter carbono? Pode, só que não é o componente principal, o carbono, tá bom? Na questão 7, eu citei algumas coisas e pedi para vocês identificarem com a letra N quais eram naturais e com a letra S os que eram sintéticos. Então, eu resumi aqui no slide. Os naturais, então, seriam a lã, o sangue, o açúcar, a água de coco e o feijão. E os sintéticos, o vidro, o nylon, a escova de dente, o acrílico e detergente. Já na questão seguinte, eu pedi para identificar orgânicos e inorgânicos, né? Os inorgânicos, então, seriam o gás carbônico, o vidro, o sal de cozinha, o gás ozônio, a água e o monóxido de carbono. E os orgânicos seriam o nylon, o açúcar, o acrílico e o álcool. Como não tinha fórmula, né, representada aí na questão, porque eu estou com dificuldade de digitar no smartphone os números das fórmulas, né, que ficam na parte inferior da fórmula, então eu não coloquei a fórmula aí não, mas lá no vídeo ele citava cada um deles. Na nossa aula de hoje, né, o assunto agora vai ser modificado um pouquinho. Até a aula passada, nosso conteúdo era um pouquinho de física, um pouquinho de química. Agora já esse conteúdo que já vai fazer parte do segundo trimestre, ele já vai falar do corpo humano, né? Então, na nossa aula 23, o nosso assunto é os níveis de organização do corpo humano. Nós vamos começar a estudar as células, que se organizam depois formando tecidos, os tecidos se organizam formando os órgãos se organizam, formam os sistemas, e os sistemas de forma coordenada vão dar origem a um organismo. E depois, na aula 24, vocês vão conhecer um pouquinho das variedades, dos tipos de células que a gente tem e entender por que elas têm essa diferença, onde que elas, nas partes do corpo onde a gente encontra essa diversidade celular, né? As atividades estão relacionadas ao texto, algumas outras são para pesquisa, mas eu estou aqui para poder tirar a dúvida de vocês, tá ok? Um bom dia para todos.